E aí, gurizada, beleza? Aqui é o Renan, professor. A gente vai falar um pouco sobre uma matéria que saiu aí sobre o governo Bolsonaro ganhar na justiça o direito de celebrar o golpe de 64. Então, solta a vinheta. De vinheta eu quero. Não teve vinheta. Os militares tomaram a vinheta. Então, gurizada, assim, antes de começar o assunto propriamente dito, tá? A gente tem que entender um pouco a diferenciação que a gente faz sobre golpe de Estado. Porque quando a gente fala do regime militar, da ditadura militar, sempre tem, vai aparecer pessoas aqui nos comentários, inclusive, tipo, ai, mas nada a ver, nem era regime militar naquela época. Aquela época era bem melhor, porque o meu avô, porque o meu pai, porque né, sempre vem pessoas com relatos pessoais de pessoas que viviam naquela época e que achavam melhor. Então já fica aqui, inclusive, um relato do meu pai, por exemplo. Né? O meu pai gostava. Foi um momento da vida dele que ele conseguiu os melhores empregos, ganhou mais dinheiro, inclusive, né? Porque ele era contador, tinha dado um boom na auditoria fiscal aí no Brasil. Ele se mudou para São Paulo até para trabalhar na época. Então foi um cara que ganhou bastante dinheiro. Então ele não tem grandes na memória dele não tem grandes críticas àquele período e tal, porque ele achou legal. Então já até tô dando um relato aqui do meu pai. Óbvio que meu pai hoje em dia, né, depois que passou os anos e tal, porque na época ele não foi prejudicado, mas meu pai é um cara que prefere a democracia, mas isso é outro papo. Mas para dizer que naquela época há várias pessoas que realmente gostavam. Isso é importante por quê? Porque isso significa absolutamente nada, tá? Nada, não é uma crítica ao papai, mamãe, vovô, vovó de vocês. Isso é relato pessoal de pessoas que estavam né, vivendo aquele momento e para elas, né, para quando a gente vai analisar politicamente, isso não significa necessariamente a principal coisa, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque, cara, tem pessoas aí, aos nossos olhos, da democracia representativa liberal, por exemplo, se a gente observa a China, a Venezuela, a Coreia do Norte, Cuba, né, que são formas organizadas bem diferentes da nossa, tem um monte de gente que é feliz morando lá, entendeu? E que vive bem, que ganha dinheiro. Então, não é esse o ponto, tá? Não é esse o ponto quando a gente fala de ditadura militar. O ponto ele é conceitual. E antes de explicar o conceito, descrição do vídeo aqui, minhas redes sociais, viu? Twitter, Instagram e formas de apoiar o canal. Tem esse botão aqui, seja membro, que ajuda. Também pode fazer transferência direta via Pix, que fica aqui na descrição do vídeo. Tocou a sirene. Quando toca a sirene é Pix. Quando toca a sirene é Pix, tá? Então assim, voltando, a gente tem que fazer a diferenciação conceitual disso, não individual de pessoas que gostavam daquilo ali ou não, porque isso meio que não interessa quando a gente vai fazer uma grande análise disso, tá? Então, conceitualmente, ditadura seria a gente ter aí três poderes instituídos, ou uma regra do jogo instituída, né? Tipo assim, a gente tem uma regra do jogo instituída, a gente tinha aí uma regra do jogo instituída, três poderes ali e tal. E o exército ele toma um dos poderes e aos poucos ele faz, né? Ele toma o executivo e aos poucos ele meio que coloca o legislativo e o judiciário à mercê do executivo. Então, o executivo ali, através dos atos institucionais do exército, ele consegue ter muito mais poder. Então é isso que até que num vídeo que eu fiz recente, aquela ideia de verniz de legalidade também tinha na ditadura militar, tá? Mas basicamente quem controlava a ditadura militar ali eram o pessoal do exército. Tanto que teve muita revolta quando começa a ditadura militar, até de pessoas que apoiaram os militares na época. Carlos Lacerda e tal. Teve um monte de gente que ficou. Ah, nossa, eles realmente deram um golpe de Estado. Então, assim, isso que seria o famigerado golpe de Estado e instaurar uma ditadura militar, tá? Se era bom, se tinha pessoas que gostavam ou não, isso é outra discussão, inclusive é uma outra área de discussão até da história, da sociologia, da geografia, que são essa coisa dos relatos das pessoas, né? Do mesmo jeito que a gente vai achar pessoas que gostaram, a gente acha pessoas que não gostaram, a gente tem toda a questão dos indígenas que, enfim, foram trucidados, a gente tem toda a questão de pessoas que eram
falavam contra o regime e não necessariamente eram violentos, porque sempre tem o argumento de, não, mas mereceu ser agredido. Tinha pessoas que não mereceram, entre aspas, ser agredidas e foram agredidos iguais. Então, assim, relato por relato, fica sempre essas grandes dúvidas. E eu tô falando isso por quê? Porque quando o Bolsonaro ganhou esse direito, né, de comemorar na justiça o golpe militar, está se referindo a uma nota que teve no Ministério da Defesa, né, que falava, entre outras coisas, ali eu separei 2 trechos da nota para ler para vocês, tá? Então eu vou ler para vocês aqui. Então o próprio Ministério da Defesa, que é o órgão responsável pela defesa do Brasil, na nota em alusão ali a 64, primeiro que eles chamam de movimento de 64, ou regime de 64, eles dizem que aquilo ali é super ajudou na democracia brasileira. Eu vou ler um trechinho da nota para vocês entenderem melhor. Os países que cederam às promessas de sonhos utópicos ainda lutam para recuperar a liberdade, a prosperidade, as desigualdades e a civilidade que rege as nações livres. Então ele está falando aqui de países que de alguma forma aí se venderam entre aspas socialismo e tal, né? Enfim. E daí acaba a nota dizendo assim, ó, o movimento de 64 é um marco para a democracia brasileira, muito mais pelo que ele evitou, que é o grande discurso, nós evitamos que, né, o socialismo se instaurasse no Brasil. Essa nota que estava no Ministério da Defesa teve uma deputada que pediu para tirar, e daí isso foi para a Justiça, né, recorreu, o governo recorreu da nota e o governo ganhou o direito que a nota continuasse, enfim, né? Então isso basicamente abriu uma brecha aí para que o governo Bolsonaro possa, se ele quiser fazer, né, e assim achar desejável, celebrar 64, né? Acho que até um treco quando eu falo isso. Mas enfim, e daí, dentro do parecer ali do juiz, eu separei uma parte aqui para ler para vocês também, para vocês entenderem. Né? O juiz que autorizou essa celebração, o que ele fala? Querer que não haja a efeméride para o dia 31 de março de 64 representa impor somente um tipo de projeto para a sociedade brasileira, sem possibilitar a discussão das visões dos fatos do passado, ainda que para a sua refutação, né, diz um trecho do recurso. Então ele diz o que, basicamente? Que esse impor somente um tipo de projeto para a sociedade brasileira, tipo assim, seria impor a democracia, né? O juiz achou isso ruim, impor a democracia. Mas isso é outro papo. Mas ele vai para um lado da história que é o quê? Não, nós devemos falar sobre os fatos históricos justamente se a gente quiser refutá-los. E daí, para mim, esse é o ponto principal quando se fala de ditadura militar no Brasil, que é o fato de, historicamente, a gente não ter resolvido esse problema, né? Ao longo da história aí, a gente não resolveu esse problema, a gente teve aquela lei de anistia que anistiou os dois lados. Então, ao não resolver esse problema, ao não julgar os militares da época, já que os terroristas da época foram julgados, a galera fala muito da Dilma, mas a Dilma foi presa, né? Então, em teoria, ela passou por um processo, foi julgada, foi presa pelas leis da época, né? E vários outros também, né? Então, assim, e os militares não foram julgados. Teve ali a Comissão da Verdade, que ela traz uma série de coisas horríveis que aconteceram na ditadura, tenta culpar as pessoas e tal, mas a gente não julgou. Quando a gente não julga o nosso passado, né, de forma institucional, de forma que daí isso vire a verdade institucional do país, né, para criar uma identidade nacional coesa, quando a gente não faz isso, a gente tem exatamente essas aberrações. Vários grupos que acreditam que defender o dia 31 é porque eu estou defendendo a democracia, porque os militares evitaram o comunismo. Sabe, fica um discurso muito sempre, os militares estão sempre rondando, a qualquer momento eles podem voltar, porque lá no tempo, no meu tempo que era bom os militares. Sendo que se a gente viaja aí para América Latina, inclusive governos de direita, né? Governos de direita, pega muito mal eles defenderem o regime militar dos países. Muito mal. No Uruguai, na Argentina, no Chile. Teve o presidente ali, Pinheiro, uma vez ele fez uma alusão ao governo do Allende, pegou super mal, ele foi pedir desculpas e tal. Porque esses países fizeram seus julgamentos no passado desses, enfim, coronéis, generais e tal. Então, para vocês verem a importância, né? E, de novo, o Brasil deixou passar.
esse grande trem aí da história, né? A gente deixou passar, os caras que a gente fala, passou tanto tempo que a galera meio que esquece, não teve essa força social para fazer isso. Então por isso que esse tipo de aberração acontece, né? Que é o próprio presidente do país eleito de forma democrática fazer grandes alusões ao regime militar, por exemplo, tá? Gostar do regime militar, enfim. Pra vocês verem o próprio nível de contradição que é isso, né? Até porque um cara que nem o Bolsonaro, no regime militar, na ditadura militar ali, esse cara não iria sobreviver, provavelmente. Ele era muito subordinado, provavelmente ia ser preso, torturado e tal. Então é isso, tá? É bem isso, é aquele clichê que é fato, né? País que não resolve o passado tá eternamente no presente vivendo esses conflitos aí. Tá bom, gurizada? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Escreve aqui embaixo a opinião de vocês. Não esquece de curtir, compartilhar e ajudar o canal que mais ou menos cresce no Brasil a continuar crescendo mais ou menos, tá bom? Beijo no cérebro de todo mundo e tchau!